Olá, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Leitura da Palavra do Senhor, dia 11 de dezembro de 2022. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, que está de aniversário. Glória a Deus, você, a sua família, seus entes queridos. Deus sempre tem uma bênção para cada um de nós. Glória a Deus. Que sua vida seja abençoada hoje, de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. 11 de dezembro de 2022. Amós, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 14. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e as vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após a outra, e sereis lançado para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecerei sacrifício de louvor do que é levedado. E apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais torna a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam
odeiam na porta ao que o repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, isto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificaste casa de pedras lavradas, mas nelas não habitais. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebeste do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai o resgate, e rejeitaste os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará o silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Glória a Deus. O sol já começou a se levantar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto, os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será que trevas e não a luz? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encontrasse a parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exaltarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caone, e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que esses reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis chegar ao assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho com taças e se ungem como os mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos quais forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios. Por isso eu entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa, está ainda alguém contigo? E este responder, ninguém. Então lhe dirá ele, cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre rocha?
lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nos temos tornado poderosos? Porque eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Glória a Deus. Amém, irmãos? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 6. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes aos latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam nos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que entendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei a tua obra perfeita diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Glória a Deus. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém, irmãos? Salmo 130, versículo 1 ao 8. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel e todas as suas iniquidades. Provérbios 29, versículo 21 a 22. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele se tornar-se-á seu filho.
O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um grande dia hoje na presença do Senhor, na bênção do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amém?